sempre existiu, mas ultimamente tem havido casos nos quais as crianças e adolescentes estão perdendo a vida dentro de escolas. Por que isso está acontecendo? O que podemos fazer em relação a isso? Porque já é uma situação muito séria. A escola deixou de ser um lugar seguro. O que se pode fazer? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, bem-vindo ao canal Depois da Escola. Me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, sou professora. Eu tenho mais de 10 anos de experiência em sala de aula e oriento famílias que desejam fazer uma educação familiar e domiciliar com propósito, seja para motivação, para ter motivação, seja por alguma dificuldade com o conteúdo, seja por não gostar de estudar, a gente sempre está aqui para transformar a vida escolar de crianças e adolescentes. Então vamos falar sobre isso, que é um assunto muito sério. Recentemente houve o caso da menina Alicia Valentina. Ela tinha 11 anos, morava no interior de Pernambuco, e ela foi agredida por colegas na escola. Depois foi revelado que foi porque ela não quis ficar, gente, com 11 anos, com o menino. E aí juntou um grupinho, foi lá e agrediu, ela foi levada para o hospital, foi transferida para Recife, e infelizmente ela acabou não resistindo. Não é o primeiro caso, tá, que acontece sobre isso. Remete a um caso muito parecido de um menino chamado Carlos. Já foi aqui no litoral de São Paulo, em Praia Grande. Isso foi no ano passado, 2024. Ele, só que não foi por não querer ficar com alguém. Ele era autista, então ele já sofria bullying por conta disso, e aí acabou que, enfim, ele foi pelas costas agredido, e aí ele foi transferido também, não foi na hora, e aí ele acabou perdendo a vida. E teve um outro caso também, que foi esse ano, que foi o da menina Melissa. Ela tinha 14 anos, o Carlos tinha 13, a Melissa tinha 14, e ela, e o menino que aí não foi agressão física, né? Mas o menino que tirou a vida dela falou que não gostava, que fez isso porque ela era feliz. Ele se incomodava com isso. A família acha que foi um feminicídio, que ele tinha algum interesse nela. Mas enfim, de qualquer forma, são 3 vítimas, né? Só assim nos últimos, falando só de 2024 para cá. Então é uma coisa muito séria, né? Antigamente existia o bullying, mas era só, né, a zoeira. Hoje não, hoje é uma coisa que a segurança, a integridade física está ameaçada. E o que acontece, né? Primeiramente, quais são as raízes da violência escolar? Bullying, né? Como eu sempre já falei. Mas por que antigamente fazia bullying e não tinha isso? Hoje, há uma criação muito mais ausente, né, dos pais em relação aos filhos, falta de educação voltada para valores, falta de empatia, falta de preparo também de professores, pouco diálogo entre escola e família. Antigamente tinha mais diálogo, e negligência diante de alertas. Então, assim, nunca isso é de uma vez, assim, acontece de uma vez, sempre vai escalando. Então, acontecem algumas coisas, aí eles falam, ah, é besteira, ah, é coisa da idade, ou então, ah, é mimimi, sabe? Não é mimimi, né? Quando descamba pra perder a vida, não é mimimi, né? Então, tem todas essas coisas. Então, tem comparação social, machismo, cultura de força e dominação, machismo no caso quando a menina é a vítima, né? Tem uma série que fala sobre isso, que inclusive ganhou, eu não sei se a série ganhou, quem ganhou foi o protagonista, né? O menino que fez o Jake, que ganhou o Emmy, que é a adolescência. Eu tenho um vídeo sobre essa, que eu fiz na época do lançamento, eu vou deixar aqui linkado também. Quais são os efeitos também, né? Então, tem tudo isso, tem uma porção de coisas aí que precisam ser feitas. Quais são os efeitos na criança, no adolescente e na educação de uma forma geral? Medo. É muito comum que crianças e adolescentes sintam medo de ir para a escola, principalmente aquelas que já sofrem bullying, né? Evasão escolar. Então, a criança pode sim deixar a escola, o adolescente pode sim deixar a escola, traumas que ela vai carregar para o resto da vida, baixa autoestima e insegurança. Então, assim, é um impacto emocional que pode durar por toda a vida. E o que pode ser feito neste caso?
Políticas escolares, isso aí já é por conta da escola, né? Com protocolos claros de bullying, agressão, denúncia, acompanhamento. Então, acompanhar desde o início, já cortar o mal pela raiz, né? Formação de professores para detectar e agir cedo. Então, muitos professores, eles não entendem a gravidade daquilo, né? Porque eles não foram orientados para isso, não é culpa deles. Um ambiente escolar seguro, então com câmeras, com espaços abertos, com lugares de confiança para falar. A escola também precisa ser um espaço de diálogo e nem sempre é. Comunicação, família e escola, então ouvir os alunos, agir em parceria com os pais, envolver os pais nisso. Eu sei que muitos pais não gostam de se envolver nisso, mas precisa, é uma necessidade. E aí vai na educação domiciliar, que é educação em valores, né? Respeito, empatia, compaixão, ensinadas desde cedo, desde a primeira infância. Para você que é católico, eu tenho aqui um material de graça, tá? Você pode baixar direto no Drive, que é a Liturgia dos Pequeninos e Jovens. Então, baixa aqui, cada mês tem um material novo. Então, tem um link lá para a liturgia diária, tem uma meditação. São 3 faixas etárias, 4 a 6 anos, 7 a 11 anos e 12 a 17 anos, e o Santo do Dia. Então, ali já tem umas lições, assim, muito importantes. Uma coisa que você faz durante... já é uma forma de after schooling. Você faz, assim, 15 minutos, sabe? É uma coisa super, super legal e que vão ter, assim, efeitos por toda a vida. Então, faça essa educação em valores. Eu tenho o PEP, o Plano de Estudos Personalizados. Se você quiser ajuda nisso, eu posso te ajudar em relação a isso. Tá? Independentemente de religião, independentemente de orientação, certo? Então, para fechar, não basta indignar-se, falar, nossa, que absurdo, tô morrendo em escolas e tal. É preciso agir, né? Escola não é lugar para gerar trauma, escola não é lugar para ter medo, escola é um lugar para ter segurança, é um lugar de aprendizagem. Então, a gente precisa começar a mudar, né? Como profissionais de educação, como família, cada criança, cada adolescente precisa voltar para casa viva, inteira e com dignidade. Então, é uma coisa, claro, a gente sempre vai ter problemas, né? Porque a gente está lidando com pessoas e isso é um problema da escola, né? Porque você acaba não conhecendo com quem o seu filho anda, as famílias deles. Procura estar perto em relação a isso, tá? Porque às vezes você está lidando com pessoas com as quais não são boas companhias e aí acontece umas coisas dessas. Então, a gente precisa mudar essa situação. É uma coisa muito, 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 muito séria. Então, era isso que eu queria falar. Caso você não seja inscrito aqui, ó, aperte aqui no botão inscrever-se, já se inscreva, deixe o seu like aqui para que o YouTube entregue para mais pessoas, porque esse é um assunto que a gente precisa fazer parte do debate, certo? Então é isso. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Nos vemos.